Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal agora e não se esqueça de ativar as notificações. Tem muita gente se esquecendo, perdendo aí os próximos vídeos. Torcedor, hoje eu vou opinar sobre vários temas e eu tenho absoluta convicção que você vai se identificar em alguns pontos. Você vai deixando aí os seus comentários. Vou falar sobre o novo diretor executivo do Vasco, que já foi meu parceiro em coberturas envolvendo seleção brasileira. Renier, não tem proposta para o Renier, não tem oferecimento para o Vasco, nem o Vasco está fazendo qualquer tipo de movimento, mas acho que é um ponto muito interessante para que você, vascaíno, possa refletir. Segura aí. O estádio de São Januário, o novo estádio, mais de 55 mil torcedores, é quase um Maracanã. Pedrinho foi muito bem na entrevista coletiva, falando sobre a 777 e a volta do Coutinho, que é algo muito complicado e a gente já vem falando isso há algum tempo. E o provável Vasco para encarar o Internacional, time cheio de desfalques, mas não está muito longe do elenco completo, não. Eu vou rodar a vinheta, é o tempo que você tem de se inscrever no canal e na volta a gente vai debater esses temas aí. Vinheta rodada, o tempo que você teve para se inscrever no canal, né? Não se inscreveu? Se inscreva agora. Eu vou começar falando sobre o Renier e já eu vou falar sobre a coletiva do Pedrinho, os pontos que eu achei interessantes. Parabéns, Pedrinho. Bom, vamos lá. O Renier está no Brasil treinando com o Felipe Coutinho, né? O Renier está mantendo a forma durante as férias, ele pertence ao Real Madrid. E desde que ele foi para o clube espanhol, ele não foi aproveitado e está sendo emprestado para vários clubes aí. Aí surgiu uma informação de que ele estaria sendo oferecido ao Vasco, ou o Felipe Coutinho teria sugerido ao Pedrinho a contratação do Renier, por aí. E aí, eu vejo vários vascaínos, e aí é que eu quero que você reflita comigo. Vários vascaínos falando assim, ó. É impossível o Vasco contratar o Renier, por vários motivos. Primeiro, Renier é cria do Flamengo. Segundo, por ser cria do Flamengo, ele não vai aceitar jogar no Vasco da Gama. Gente, nós vascaínos temos que pensar grande. Imaginar que as nossas crias, imaginar não, verificar que as nossas crias, elas são pretendidas por adversários. E consegue os adversários, os rivais, contratar. O Alan é cria do Vasco, ele não aceitou jogar no Botafogo. O Paulinho é cria do Vasco, não está no Atlético Mineiro. Faça aqui um exercício. Vamos supor que rolasse um boato de que o Flamengo estaria interessado no Douglas Luiz. Alguém falaria assim, o Douglas Luiz não vai aceitar porque ele é cria do Vasco. O Flamengo jamais vai contratar um cria do Vasco. Não. E por que nós vascaínos não podemos imaginar que um jogador revelado pelo Flamengo não possa aceitar ir para o Vasco, gente? E o que eu estou falando aqui aconteceu inúmeras vezes. Jogadores revelados pelo Flamengo e que jogaram no Vasco. Vários, um montão. E jogadores revelados no Vasco que foram parar no Flamengo também. Vários. E por que agora só outros clubes podem contratar jogadores revelados pelo Vasco? Esses atletas podem aceitar e jogadores revelados por outros clubes não podem aceitar jogar no Vasco, e muito menos o Vasco pode buscar essa contratação. Que história é essa? É para refletir. É para refletir. E vou mais além. Pô, tomara que o Coutinho venha sugerir o Renier mesmo. Tomara. Tomara que o Renier aceite. E tomara que o Vasco consiga contratar. Eu imagino que nada disso vai acontecer, mas eu gostaria muito. Bom, sobre o Marcelo Santana, o novo diretor do Vasco da Gama, foi meu companheiro de cobertura na Copa América na Argentina. Alguns dias atrás, eu coloquei um vídeo do Márcio Martins,
jornalista renomado na Bahia, que falou sobre a trajetória do Santana, que começou como repórter de uma rádio na Bahia. Mas eu não estava ligando o nome à pessoa. E agora eu liguei. A gente fez uma cobertura, ele acompanhou durante um período a seleção brasileira e na Copa América, realizada na Argentina em 2011, se não me falha a memória, a seleção ficou em Los Cardales, do lado da cidade de Campanhã, e ele foi lá, o nosso companheiro, lá no dia a dia da cobertura da seleção brasileira. Desejo muita sorte ao Santana aí no Vasco da Gama. Sobre a coletiva do Pedrinho, destaquei aqui alguns pontos e quero que você vá colocando aqui os seus comentários, concordando ou discordando, pontuando, sugerindo outras pautas aí. Bom, primeiro, o Pedrinho falando sobre o Felipe Coutinho e ele dizendo, não é uma situação fácil, é complicado. É uma negociação difícil, mas que está andando como tem que andar. Em todos os momentos, desde o início, eu tenho batido nessa tecla. Olha o lado do Aston Villa. Tem o Aston Villa nessa história, porque a galera estava falando só do desejo do Vasco e do Felipe Coutinho, esquecendo que o ponto mais importante é o Aston Villa, que detém os direitos federativos do jogador. Se desse uma louca no Aston Villa e falasse assim, vou deixar o Felipe Coutinho aqui, vou ficar pagando o salário, ele não vai jogar em canto nenhum, mas eu quero ele aqui. Acabou a negociação. Isso não vai acontecer, mas eu só estou tentando mostrar para o torcedor mais fanático do Vasco que o posicionamento do Aston Villa é o mais importante dessa história. Convencer o Aston Villa é o mais difícil dessa história. Vai ter convencimento? Vai, desde que se aceite algumas ponderações do Aston Villa. Caso contrário, não tem negócio. E quando eu publiquei o vídeo ontem, meu último vídeo, dizendo das garantias financeiras, e publiquei antes da coletiva do Pedrinho, eu tomei muita porrada de muita gente, dizendo que eu estava inventando história. Vocês estão acompanhando muitos falarem assim, ó, tá tudo certo, vai jogar no Vasco, entre Coutinho e Vasco tá tudo certo. E por que não se anuncia? O que está faltando? E por que essa documentação da Aston Villa não chega? Aí eu estou dizendo, está faltando as garantias financeiras. E aí eu tomei pau de um monte de gente. O Pedrinho, na coletiva, ele não disse o que está faltando. Ele não falou, em momento algum também ele foi perguntado. Ele falou, é uma burocracia natural, uma burocracia normal, é demorado mesmo. São as garantias financeiras, torcedor. Eu volto a falar aqui. É o mesmo quando você vai comprar um carro parcelado. Se você não mostrar as garantias financeiras, você não compra. Tenta comprar uma casa se não for à vista. Se você não tiver as garantias financeiras, você não vai comprar uma casa. Você sequer consegue um cartão de crédito no banco. O que são as garantias financeiras? São as provas que você vai ter dinheiro durante aquele período. Você tem que mostrar um contrato longo, rendimentos, né, que você vai ter durante aquele período e que vai fazer com que você pague as promessas. É isso. Eu tomei muito pau de muita gente aí, que prefere não ouvir. Prefere ouvir só o seguinte, tá tudo certo entre Vasco e Coutinho. E aí eu te pergunto, alguém já te falou o que está faltando então? Aí quando eu falei, alguns vieram em cima de mim. Que bom que o Pedrinho concedeu aí a entrevista coletiva e foi muito boa. Parabéns, Pedrinho, está cada vez melhor no comando do Vasco da Gama. Sobre o estádio, o Pedrinho disse que é um projeto ampliando a capacidade de São Januário para 55 mil, né, ou 57 mil. É gente pra caramba. É quase um Maracanã. É quase um Maracanã. Só há uma condição disso acontecer naquele lugar, né? No espaço físico que hoje tem São Januário. Pense no espaço físico do Maracanã, que apanha um pouco mais desse público aí, e o espaço físico de São Januário. Como pode? Qual a solução para isso? É simples. Cerca de 70% do novo estádio de São Januário vai ser para torcedor em pé. Esse é o projeto.
é para o torcedor ficar em pé. 70% da capacidade do novo estádio de São Januário, para que ele consiga apanhar mais de 55 mil torcedores. Senão, fisicamente, não há como. Não tem jeito, ok? E esse é o projeto. Vasco Internacional, nesse domingo, no estádio Beira-Rio. Esqueci de falar da 777. Também está tudo encaminhado, né? A 777 não vai ficar no Vasco. Há um encaminhamento para que outras empresas possam se associar, possam comprar essa SAF. Porque o Pedrinho disse lá na primeira coletiva dele, o Vasco vai continuar sendo SAF. Não há a menor possibilidade do Vasco voltar a ser apenas associativo. Então, há que se ter uma grande empresa gigantesca interessada em comprar a SAF, comprar o que é da 777, ou a 777 vai entregar de bandeja, eu não sei o que vai acontecer. Certo é que a 777 não vai ficar no Vasco e tomara que chegue outra. Sobre Vasco Internacional, o Vasco cheio de problemas, mas também algumas soluções para o jogo de domingo no Beira-Rio. Nesse sábado haverá o último treinamento. Tudo indica que o Vasco vai entrar em campo com a seguinte equipe. Preste atenção. O Léo Jardim, né? O Paulo Henrique, Rojas, Léo Pelé e Vitor Luiz. Matheus Carvalho, Sforza e JP. O Watson, Rayan e Verrete. Pode ter uma ou outra alteração, mas basicamente é isso. É muito longe do Vasco com todos os seus titulares? Não é. Não é. O elenco do Vasco é muito nivelado. Saindo um ou outro, a diferença é muito pequena, com exceção de 2 jogadores. Verrete, que está no jogo, e o Payet, se estiver 100%. Mas o Vasco fez uma grande partida com o Fortaleza sem o Payet, que saiu com 10 minutos. Então seria mais ou menos esse time aí que vai pegar o Internacional, né? Todo mundo do mesmo nível. Não vejo muita diferença, não. Dito isso, eu estou acreditando que o Vasco possa voltar de Porto Alegre com um grande resultado, com uma vitória. Se inscreva no canal, lembrando a você que de segunda a sexta tem a Hora do Vasco, a partir do meio-dia no meu canal do YouTube. O programa é ao vivo, para que a gente possa interagir melhor.